Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos mostra o caminho para a vida eterna. Na primeira leitura do Deuteronômio, Moisés falando ao povo, dizendo: Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nessa lei. É preciso escutar a voz do Senhor que nos fala por meio da palavra, por meio da igreja, que interpreta a palavra com o santo magistério. Nós precisamos escutar sempre essa voz da palavra de Deus, a palavra que é viva, mas que vem a igreja, o magistério que nos apresenta, interpreta as Escrituras, né? Nós não podemos interpretar da forma que eu quero. Eu interpreto a palavra da forma que eu acho que eu vou viver. Você interpreta da sua forma, e cada um vai interpretando de qualquer forma. Não. O santo magistério da igreja, durante anos e anos, foi trazendo tudo aquilo da interpretação do que Cristo verdadeiramente quis nos mostrar. Até aqui nós temos a ordem do Senhor, de ouvir a sua voz e observar todos. E aqui eu enfatizo todos os mandamentos e preceitos. Porque não é só observar alguns dos mandamentos. Vou observar apenas 3. Os outros não, os outros eu não vou viver. Não, observar todos os mandamentos. É uma ordem do Senhor. Não é observar somente os que eu quero, os que é fácil viver.
Não é observar somente aqueles mandamentos que me agradam. Não, são todos. E daí vem a sequência do texto, da primeira leitura. Converte-te para o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. É uma conversão de corpo e alma. Com todo o teu corpo, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade, com todo o teu querer. Os mandamentos do Senhor não podem ser buscar apenas por obrigação. Não, vou tentar observar apenas por uma obrigação. Isso não é amor. Nós precisamos amar a lei do Senhor Deus, amar a palavra de Deus, como diz aqui, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, entendimento. É corpo e alma. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Toda a palavra, todos os mandamentos, todos os preceitos. Aqui nós temos algo que está faltando na nossa geração. Na nossa geração, nessa geração atual que se inicia, a necessidade de conversão. É uma geração que não quer a conversão, que começa a interpretar a palavra de Deus a ponto de dizer que não precisa de mudança. Eu não preciso de mudança. Não preciso mudar de atitudes. Uma geração que a todo momento diz, não, eu não preciso mudar as minhas atitudes para que Deus me ame. Eu não preciso mudar de vida, não preciso mudar os meus pensamentos. Eu não preciso mudar as minhas ideias. Eu posso ser cristão e continuar com as minhas ideias, com as ideias que eu quero, que eu formulo, com o meu querer, da minha forma. Deus aceita tudo. Deus é amor, Deus é misericórdia. Então eu posso continuar vivendo com os meus pensamentos, minhas ideias, meus preceitos. Eu vou interpretar a palavra da forma que eu quero. Uma geração que molda um Deus para justificar os seus erros, para justificar os seus pecados, para justificar os seus comportamentos errôneos. É o que no Antigo Testamento, lá quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, e o povo ficou embaixo e moldaram um bezerro de ouro. A nossa humanidade, a nossa geração, está fazendo a mesma coisa, moldando bezerros de ouro para adorar. E dizendo que é Deus. A humanidade vai formando, vai moldando deuses ao seu bem-prazer. Conversão é conversão. É mudança de vida, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Eu não posso dizer que eu vivo uma conversão se eu não mudo pensamentos, ideias errôneos, pecados. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, não é em parte. Lá no Apocalipse, na mensagem à igreja de Laodiceia, diz: tu não és nem quente nem frio, és morno, e morno eu vomito. Deus falando. Não existe o meio termo, ou eu sou cristão ou não sou cristão, ou eu sou católico ou não sou católico, ou eu estou em Deus ou não estou em Deus, ou eu vivo os mandamentos, ou não, eu não posso viver pela metade. Jesus disse lá para Nicodemos: se não nascerdes de novo, não entrareis no reino dos céus. Nicodemos foi perguntar para Jesus à noite, ali escondido, como ele poderia fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus disse: é preciso nascer de novo. É preciso uma conversão, passar por uma conversão. Para alcançar a eternidade, precisamos viver essa passagem do erro à salvação, que Jesus nos dá essa passagem. E aí Deus fala: na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do seu alcance. Olha o que Deus falando: os mandamentos que eu te dou não são mandamentos difíceis, não está fora do teu alcance.
Os mandamentos do Senhor, o que a palavra de Deus nos apresenta, não está distante do que nós podemos viver, porque o Senhor nos dá a graça. A graça vem do alto, Ele nos dá a graça de viver a sua palavra, de viver os mandamentos do Senhor. Para aqueles que o amam verdadeiramente, não são difíceis. Está ao nosso alcance, como diz aqui, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração para que a possas cumprir. Agora, se nós não deixamos essa palavra germinar no nosso coração, na nossa alma, aí fica difícil. A palavra de Deus precisa entrar no coração para que ela germine. Se eu não deixo entrar, como a passagem do semeador que foi semeando em vários terrenos, a semente do Evangelho, da palavra de Deus, precisa adentrar essa terra, que às vezes é uma terra que está cheia de pedras ou espinhos e tanto mais de coisas, mas ela precisa germinar e deixar que o Senhor vá preparando essa terra. Deus não nos pediria algo impossível de cumprir, mas se Ele nos pede, é porque a graça dEle já nos deu tudo o que é necessário. O Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Ele não nos pediria a santidade se com a graça dEle, com o Espírito Santo que Ele já nos deu, nós não pudéssemos buscar a santidade. Realizar, cumprir os mandamentos, viver a palavra de Deus, não está distante, porque Ele já está em nós, e Ele vai nos dar a graça. E aí no Salmo de hoje, nós vemos o salmista falando, os preceitos do Senhor são precisos. Os preceitos do Senhor é como uma flecha precisa que vai direto no ponto, que vai direto aonde nós precisamos mudar. A palavra de Deus a todo momento que é proclamada na Santa Eucaristia ou em qualquer outro lugar, ela é como uma espada que vai direto no nosso coração, na nossa alma, onde nós precisamos mudar de conversão. E nos traz alegria. A palavra de Deus traz alegria ao coração. A lei do Senhor é perfeita, é um conforto para a alma. A palavra de Deus, além de nos trazer alegria, não pode nos trazer tristeza. Os preceitos do Senhor, os mandamentos, não podem nos trazer tristeza, porque é alegria para a alma, é conforto para a alma, é sabedoria dos humildes. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é luz. A palavra de Deus sempre é luz para os nossos olhos, nunca é tropeço, nunca deve ser obrigação. É puro temor do Senhor, imutável para sempre, os julgamentos do Senhor são corretos. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. É assim que nós devemos nos deparar diante da palavra e dos mandamentos do Senhor. São mais desejáveis do que o ouro. O que nós temos desejado mais? Temos desejado coisas mais do que os preceitos do Senhor, mais do que a palavra de Deus. Nós precisamos ser como aquele homem de um dos evangelhos que encontrou um tesouro no campo. A palavra de Deus, o Senhor, os mandamentos precisam ser tesouro para nós. Doces como o mel que sai dos favos. E no Evangelho nós temos essa passagem tão conhecida e significativa. O mestre da lei se levanta e, querendo pôr Jesus à prova, querendo pôr Jesus em dificuldade, ele quis colocar uma armadilha ali para Jesus. E pergunta, mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Esse mestre da lei, ele quis colocar Jesus à prova, perguntando isso. Mas eu recordo de outro jovem que correu também ao encontro de Jesus, se prostrou diante dele, se aproximou dele e disse, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Esse do evangelho de hoje, ele quis colocar Jesus à prova. Aquele jovem rico que se aproximou também perguntando a mesma coisa, esse jovem queria a vida eterna. E Jesus, ele responde a mesma coisa, tanto para um quanto para outro.
assim também como respondeu para Nicodemos quando perguntou a mesma coisa: como poderei alcançar a vida eterna? Observar os mandamentos. O que nos disse na primeira leitura: Jesus não veio para abolir a lei, mas para trazê-la e colocá-la em perfeição. As regras continuam. Não é agora, como essa geração acha, que é uma casa sem lei, onde muitos católicos, que se dizem católicos, vivem um cristianismo sem lei, sem regras, sem preceitos, sem mandamentos, sem igreja, sem conversão, que não precisa da igreja. Jesus disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: faze isto e viverás. Faze isto e encontrarás a vida eterna. Faze isto e o reino do céu será teu. Assim como Jesus falou àquele jovem rico: observa os mandamentos. Ele disse: já observo. Jesus, falta só alguma coisa. De todo o coração, com toda a alma. Jesus resume nesse evangelho a lei em 2 mandamentos, mas ele não está excluindo os outros, ele só resumiu. Simplesmente os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus é a nossa prova de amor com Deus. Amarás o Senhor, amarás a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. É diretamente para Deus. Os outros 7 é diretamente para o próximo. Mas quando nós ferimos o próximo, nós ferimos a Deus também. E aí Jesus conta essa história do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Não era uma parábola, ou uma história apenas. Pode ter sido um fato real, que Jesus ouviu falar. Mas, como os padres da igreja falam, essa história que Jesus conta ali é a história da salvação. O homem que caiu nas mãos dos assaltantes é a humanidade perdida pelo pecado, que está indo para a morte. Aquele homem, ali assaltantes o assaltaram e deixaram quase morto. É isso, a humanidade pelo pecado está quase morta. Nós, se deixamos mergulhar no pecado, nós vamos nos direcionando para a morte, como esse homem que estava no caminho ali e ficou quase morto. O bom samaritano, como os padres da igreja falam, é Jesus. Jesus que foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade ferida pelo pecado, que estava adentrando na morte. Um bom samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Jesus, por nos amar tanto, Ele sempre vai se aproximar de nós que somos feridos pelo pecado, Ele vai sentir compaixão, Ele vai sentir misericórdia. Mas é o médico dos médicos. Ele se aproxima de nós, vê os ferimentos, as feridas pelo pecado, e como médico dos médicos, Ele vai nos curar. Assim como Ele veio para os doentes, Ele vem para nos curar. Veio para os pecadores não para nos deixar no pecado, mas para nos salvar, nos redimir, nos tirar das amarras do pecado. Ninguém vai ao médico para sair da mesma forma. Nós, quando vamos ao médico, nós vamos esperando uma melhora, ou esperando, nem que não melhore no momento ali da consulta, mas que uma receita com um tratamento, com remédios, que possamos melhorar. Assim como Jesus fez ali, aproximou-se dele, fez curativos, derramou óleo nas feridas e vinho nas feridas, colocou o homem em seu próprio animal, levou a pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata, entregou aos donos da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus cuidou das suas feridas, o salvou, e disse: quando eu voltar, essa volta é comparando a segunda volta de Jesus. Quando voltar, Ele vai, por definitivo, concretizar a salvação de toda a humanidade. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos convida a buscarmos em primeiro lugar a Ele, de todo o coração, com toda a alma,
a buscar os seus preceitos, a sua vontade, a sua palavra. E ao mesmo tempo, mostrar isso com todo o coração, amando a Deus, amando ao próximo. Em primeiro lugar, sabendo que essa passagem nos fala de nós, feridos pelo pecado, que estamos adentrando na morte. E o Senhor vem nos redimir e nos chama à conversão. Da mesma forma, nós somos chamados a ir ao outro e também fazer o mesmo. Ser o bom samaritano, ajudar o outro a não permanecer no erro, no pecado, mas levá-lo ao Cristo que salva. Aquele que está no erro, aquele que está distante, não passar a mão na cabeça e dizer continua no teu erro, não, vem para a salvação. Levar ao bom samaritano aquele que é o Cristo, que salva, que redime, que liberta. Que nesse domingo, dia da nossa salvação, o Senhor possa nos dar a graça também, toda a graça necessária para mudarmos de vida e voltarmos aos seus braços, para que Ele cure as nossas feridas e nos salve. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.